Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, 11 de setembro. Eu não sei você, mas todo 11 de setembro eu lembro do atentado às Torres Gêmeas. Foi algo tão impactante, né? Eu estava na minha escola, lá no SEM Paulo Freire, quando eu vi uma imagem de uma televisão lá dentro da sala dos professores. E tinha um colega que era muito inteligente, muito estudioso, e ele veio todo eufórico contando. É um dia que deixou pra gente refletir, né? Bora falar de devocional. Oséias 6, 1 e 2 diz assim: Venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas Ele nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará as nossas feridas. E depois de 2 dias Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia Ele nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Uau! Processos que curam. Muitas vezes, para restaurar a nossa vida, Deus precisa mexer em nossas feridas. Nessa passagem, vemos o profeta Oséias alertar o povo de Israel sobre um problema que eles tinham e que precisava ser tratado: o pecado. Eles haviam se desviado dos caminhos apontados do Pai. Deus não mexe em nenhuma ferida com a intenção de nos causar mais dor, mas sim de causar cura. Todos sabemos que um machucado não tratado pode comprometer todo o nosso corpo. Dessa forma, por mais dolorosa que fosse, uma intervenção era necessária para salvar todo o povo. Durante um período da minha vida, eu evitava mencionar certos traumas pelos quais eu passei. Eu tinha dificuldade de falar a respeito da minha infância, sobre não ter ganhado presentes, ou nem sequer ter tido uma festa para celebrar um aniversário. Quando, porém, eu aprendi que não deveria esconder o que eu passei, pois esse é um processo que Deus usa para trazer cura. Tudo mudou. Às vezes o processo de cura envolve submeter-se a processos desconfortáveis, mas eles nos fazem compreender a nossa real identidade. Eu aprendi que feridas profundas não somem completamente, mas elas param de doer e cicatrizam. Quando Deus cura uma ferida, Ele gera autoridade para você falar com propriedade do assunto. Afinal, pessoas curadas curam. Pessoas curadas curam. Foi assim comigo e pode ser assim com você também. Então, independentemente da área com que você precisa de cura, empenhe-se em deixar agir, empenhe-se. Ação, atitude. Pois Deus é o único capaz de ressignificar as suas dores e os seus traumas. Não fuja do processo, pois é através dele que você será curado e testemunhará de tudo aquilo que o Pai fez em sua vida. Deus tem poder para curar e transformar qualquer realidade. Uau! Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus. Aqui em Oséias 6, ele fala muito sobre essa importância de sermos fiel a Deus. Ele relata sobre a fidelidade do Pai, sobre ele sempre cumprir com as promessas que ele fala e sobre a nossa humanidade, de sempre não ser honesto com o nosso cumprimento de promessas. Às vezes geramos uma aliança, um elo, fazemos um combinado com o Pai e na maioria das vezes a gente arrega. Aqui nós aprendemos 3 coisas sobre a fraqueza moral, aquela que leva a criatura a abster-se dos ensinamentos do Criador, o Pai. Nos ensina sobre a necessidade de conhecer o nosso Pai profundamente e intimamente. E nos ensina também sobre a natureza rebelde que habita dentro de nós. Desde o povo de Israel, né?
E que o Senhor, Ele, desde Adão, né? Existe essa natureza rebelde dentro de nós, em que nós queremos acessar aquilo que não é a vontade boa, perfeita e agradável do Pai para nós. E o Senhor, com todo o seu zelo, com todo o seu amor, com toda a sua graça, né? Ele vem e nos chama para perto. Porque o povo de Israel estava bem distante do Senhor e eles derramou. Bora. E Deus fala para o povo de Israel que ele não quer sacrifícios, ele não quer holocaustos, ele quer a verdade viva e a ação verdadeira dentro do coração deles. Porque às vezes a gente está tão cheio de protocolos, às vezes a gente está tão cheio da lei, mas a gente está tão distante da verdadeira, boa, perfeita e agradável vontade do Pai dentro de nós, né? E o Senhor até fala com o povo de Israel, ele diz assim, onde foi que eu escrevi? No versículo, o que eu farei a você, Efraim? E o que eu te farei, ó Judá? Pois o vosso amor é como o orvalho da manhã. E mais adiante ele diz, pois eu não quero sacrifícios, eu quero a misericórdia e o amor de vocês. Esse caráter e essa atitude não era o que o Senhor queria desse povo e não é o que Ele quer de nós. Ele quer que sejamos mansos e humildes. Ele quer que ajudemos as pessoas. Ele quer que cuidemos dos órfãos e das viúvas. Ele quer que deixemos de julgar. Ele quer que deixemos de apontar as mazelas e as feridas dos outros. Ele quer que sejamos mais empáticos e simpáticos. Ele quer que sejamos mais simples e humildes. Não é simplicidade de abster-se de ter o que é melhor dessa terra. Não, porque nós somos dignos. Nós fomos lavados e selados na morte de Cristo. E nós somos dignos a acessar o que o Senhor quer para nós. E Ele nos diz que nós temos sim direito ao melhor dessa terra. Mas é simplicidade e humildade de espírito, sabe? Porque as pessoas estão tão cheias de si, das suas próprias vontades. Estão tão distantes de serem parecidas com Jesus, gente. Porque dentro de um protocolo, dentro de ordenanças, dentro da lei, é muito fácil durante um culto, uma missa, durante um momento, durante uma reunião, eu ser parecido com Jesus. Mas ei, no nosso dia a dia, quem que você é? Quando um colega de trabalho faz uma atitude errada, quem você é? Quando um parente seu cai em uma situação constrangedora, quem você é? Você é aquele que aponta, que julga? Você é aquele que senta na mesa para julgar e falar dessas pessoas? Você é aquele que quer puxar o tapete do seu colega de trabalho? Quem você é na sua realidade? Quem você é na geografia que o Senhor colocou você? E às vezes o Senhor permite que passemos por algumas situações para que nós sejamos restaurados na nossa intimidade e no nosso caráter. Esse povo de Israel, gente, vocês sabem da história, eles ficaram 40 anos. Só Josué e Caleb acessou a terra prometida daquele povo que saiu do Egito. Olha o tantão de gente.
E só a outra geração que conseguiu acessar, porque eles eram murmuradores, reclamadores, eles começaram a adorar outros deuses, eles sentiam saudade das cebolas do deserto. Mesmo vivendo em escravidão lá, ao invés deles viverem o processo e ficarem mantidos na palavra do Pai e perceberem que o melhor estava por vir, que as coisas boas aconteceriam, que a vontade do Deus Pai seria prevalecida neles, porque o meu Deus traz uma fumaça de fogo à noite e uma nuvem durante o dia para nos cuidar. Ele faz crescer as sandálias dos meus pés. As roupas crescem em mim. Ele derrama maná do céu todos os dias para nos alimentar. Uau! Mas não, eles não eram gratos a nada disso. Eles reclamavam da água, eles reclamavam que não tinha carne, o Senhor enviava codorna. Eles reclamavam da água, o Senhor dizia para Moisés, fala com a pedra que ela vai dar água. E o Senhor era todo o tempo com a graça e a misericórdia dele. Eles mereciam? Não, mas Deus tinha uma palavra para aquele povo. Eu vou levar vocês à terra prometida. E Deus tem palavra para mim e para você. Mas é preciso que a gente aceite a cura. É preciso que a gente aceite o processo. É preciso que a gente permita que o Senhor restaure em nós coisas incríveis que Ele quer fazer. Porque, como foi falado aqui, quando nós passamos por um processo de cura, em uma tratativa de dor, nós nos tornamos com expertise nesse assunto. Eu que passei por inúmeros processos depressivos, eu consigo, com excelência, falar sobre o assunto, sobre as minhas dores, sobre as minhas dificuldades, sobre... Meu Deus! Nossa, a minha memória fica doidona de tanta luta e de tantas coisas em que eu não aceitei o processo de cura do Senhor, eu enfiei na minha caverninha, no meu vitimismo e não deixei o Senhor me curar. Mas quando eu deixei Ele acessar as minhas dores, aí eu abandonei a dependência emocional que eu tinha de tantas pessoas. Eu compreendi que eu não preciso de muitas pessoas, eu preciso do amor, do zelo e do cuidado do Pai. Eu compreendi que eu não posso gerar expectativa nas pessoas, porque assim como eu, elas também são falhas. Eu não posso querer que as pessoas me amem como eu amo. Eu não posso querer que as pessoas tenham a linguagem de amor mesma que a minha. Eu consegui compreender que cada pessoa é única no Pai, cada uma tem a sua forma, o seu jeito, a sua tratativa, e isso não pode acessar e magoar e entristecer o meu coração. Eu preciso compreender e amar o outro, é só isso. Suportai-vos uns aos outros. Mas sabe o que eu aprendi também? Que eu não preciso que pessoas... Eita, Deus, me dê sabedoria. Acessem ao meu coração, a minha intimidade. Existem pessoas que elas estão tão distante da verdadeira boa vontade perfeita do Pai, que elas acessando ao teu caminho, elas podem até tirar você do prumo e podem ferir, causar traumas, dores e magoar você. Então cuidado. Porque com a sabedoria do Pai, a gente consegue discernir quem são as pessoas. Não que nós sejamos soberbos e que não queremos acessar tais pessoas, não. É um processo em que eu preciso caminhar lado a lado com aqueles que falam a mesma linguagem, a linguagem do reino do céu. Então, que nesse dia de hoje, você possa se voltar ao Pai. Eu não sei como é que está o seu relacionamento com Ele, mas que seja com sinceridade, sabe? Porque esse povo voltou, mas depois de alguns dias eles já estavam fazendo a mesma coisa. Vocês lembram de alguém que é assim? Que começam uma dieta e depois de alguns dias já não conseguem mais? Que fazem uma aliança com o Senhor e depois
Eu fiz uma aliança com o Senhor no hospital, de joelhos dentro do banheiro. A enfermeira bateu na porta e disse: mãezinha, você não vai dormir? Eu digo: não, eu não posso. Eu não posso porque eu preciso guerrear. E eu vou vencer essa luta em oração. Ela disse: mãezinha, mas você tá aqui há tantos dias, não tem ninguém para trocar com você? Eu disse: não tenho. Mas ali eu selei uma aliança com o Pai. E essa aliança, por mais fraca, por mais pecadora, por mais desonesta que eu seja com os propósitos do Senhor para minha vida, por mais que muitas e muitas vezes as minhas vontades prevaleçam as vontades do Espírito, a aliança que eu fiz com o Senhor naquele dia está agarrada. Está agarrada. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer sinceridade e verdade quando estamos caminhando com Ele. Eu falo para Deus todas as minhas dores, todas as minhas vontades, as minhas raivas. Eu conto para o Senhor, digo: olha Deus, o Senhor tira de perto de mim, porque eu sou forte e a minha vontade é de esfregar a cara na parede, gente. O Senhor me ajuda. E quando o Senhor não tira, eu oro, pedindo amor. Senhor, transborda amor pela vida daquela abençoada de Jesus, aquela linda, maravilhosa. Nem quase não sai a palavra, mas em fé a gente vai rompendo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós. Cristo em nós. Ele precisa estar vivo dentro de nós. O Espírito Santo de Deus precisa estar vivo dentro de nós para a gente conseguir compreender que existem processos nas nossas vidas que a gente não pode reclamar, que a gente só tem que conseguir com ação, atitude, perseverança, resiliência, força e coragem e sabedoria do Pai enfrentar esse processo dia após dia, dia após dia, dia após dia, e gerando estratégias para conseguir lidar com isso. E quando a gente passar por essa etapa de cabeça erguida, com gratidão no coração, com uma fé exacerbada, a gente vai dizer: ufa, deu tudo certo. Ainda bem que eu não desisti, porque as promessas do Senhor serão cumpridas na minha e na sua vida. Mas é preciso que nós andemos convictos e em fé de que nós somos curados e nós somos tratados no amor e no zelo do Pai, mediante as dificuldades que Ele deixa que passemos. Assim como a gente leu ontem, mediante ao povo, mediante eu lançarei a minha justiça mediante ao cumprimento do meu propósito, diz Deus. Se o meu propósito for gerar algo em você, assim acontecerá. E é a boa vontade agradável e perfeita, boa, agradável e perfeita vontade do Pai que deve prevalecer em nossas vidas. Então, que você possa ter a certeza de que você, mesmo diante a luta, a dor, o desafio, a bancarrota, a falência, os celeiros vazios, a dor, a doença, a perda, ao luto, ao desemprego, a fome, mesmo mediante a um sonho que não está sendo realizado há ano após ano, ano após ano, ano após ano. Ei, Deus não vai desamparar você, tenha certeza disso. Mas que você possa, na intimidade com o Pai, ouvir a voz dele falando para você: filho, esse processo vai te trazer cura. E lá na frente você vai acessar coisas extraordinárias. Porque eu não te desamparo, eu não te abandono. Eu sou um Deus zeloso, cuidadoso. E por mais que todos virem as costas para você, por mais que muitas pessoas deixem de caminhar contigo, por mais que muitas pessoas julguem, apontem, falem, mas se você estiver comigo, se você estiver sinceramente, de forma verdadeira, me amando e andando nos caminhos e seguindo o propósito que eu tenho para você, ei, vai dar tudo certo. É esse o nosso Deus. É lindo, né?
Eu não mereço nem tu, mas Ele não nos abandona, Ele não nos desampara. É Ele que cuida da gente no trânsito todo dia, o tempo todo, gente. Eu ando de bike nesse trânsito aí. No dia que eu sofri um acidente, rapaz, tinha muito anjo. E tem que ser uns anjos potência pra me proteger, porque, né? Eu vi a roda do carro numa fração de segundo passando muito pertinho assim de mim. Eu já comecei a orar e pedir perdão pra Deus pra não deixar eu ir pro inferno. E eu pensei, meu Deus, eu já comecei ali a dizer, meu Deus, cuida dos meninos pra mim. Oh, Jesus. Mas é esse Deus que zela da gente. Porque o mundo jaz do maligno. Mas Ele cuida da gente no trânsito, no ir, no vir. Ele cuida da gente dentro da nossa casa. Ele cuida da gente como do homem mau acessar o nosso lar. Ele cuida da gente nos livrando de pessoas más. Ele cuida da gente de maneira incrível. Todo dia, o dia todo, sabe? É esse o nosso Deus. Aceite a cura. Seja vulnerável. Esteja sensível a ouvir o Pai. Mas para isso é preciso que você abra mão do seu orgulho, sabe? De dizer, a minha vida tá terrível, Deus não faz nada por mim. Essa fala não vai acessar ao coração do Pai, porque essa fala é de um filho ingrato. É de um filho ingrato. E isso não é o que Deus quer que sejamos e que estejamos. Deus abençoe seu dia. Que o seu dia seja incrível e que você mesmo diante as dificuldades que possam vir a surgir nesse dia, você possa ver a graciosidade do amor e do zelo do Pai. Que mediante a uma situação desafiadora, você possa respirar fundo e falar, Deus, ser comigo. Enche-me de sabedoria e discernimento. Me dê uma solutiva para essa tratativa. Me encha com a tua graça, Pai, que eu possa exalar a tua excelência neste momento, neste lugar e nesta situação. Que eu possa ser parecido com o Senhor aqui neste momento, em nome de Jesus. E Ele faz, e Ele fará. Mas é preciso que você se posicione como filho amado, cheio de gratidão e de obediência a Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.